Oi, eu sou a Isabela Ianelli. E eu sou a Natália Roberto. Bem-vinda e bem-vindo ao Imagine, um podcast sobre trabalho. Aqui, a cada episódio, conversamos sobre um tema que se relaciona com o trabalho e afeta direta ou indiretamente a sua vida e das pessoas que te cercam. Hoje nós vamos conversar sobre socialização feminina e trabalho com a Maria Carolina Medeiros, doutora em comunicação, pesquisadora em socialização feminina e professora da FGV. Esse episódio está saindo em colaboração com o podcast da Maria Carol, o Não Te Empodero. Aliás, fica aqui a nossa indicação. Nós não temos palavras para indicar esse podcast, que tem muitos episódios para você maratonar. Alguns episódios com convidados, outros episódios com relatos. Isabela e eu ouvimos muito e aprendemos muito com Maria Carolina e todas as convidadas. A Maria Carolina, ela tá no Instagram como Maria Carol Medeiros e o podcast dela também, Não Te Empodero. Vocês têm que ouvir, tá no Spotify. Então, aqui vai a nossa conversa sobre mulheres e trabalho. Aproveite. Carol, oi Carol. Oi, queridas. Bom, primeiro, um prazer enorme estar com vocês, né? A gente já tentou, em alguns momentos, aproximar os nossos objetos de trabalho, de pesquisa, de atuação, e a gente está sempre ali tangenciando, se acompanhando, né? Eu sou. Acompanho a newsletter da Oceana, acompanho todo o trabalho de vocês, agora a volta do podcast com esse primeiro episódio de retorno, que já foi uma delícia. Eu escutei um pedacinho, ainda não consegui ouvir tudo, mas tá na minha lista. Aliás, tudo que vocês fazem está sempre na minha lista para acompanhar e ouvir e ler vocês. Que alegria estarmos as três aqui. Que lindo. A gente está juntas hoje aqui, né, nesse episódio colaborativo. Para o pessoal do Não Te Empodero também, né? É uma alegria ter vocês aqui também, né? Nessa dobradinha que a gente vai fazer de eu contar um pouco de mim para o público de vocês e vocês contarem um pouco de vocês e da Oceano para as ouvintes, né? Principalmente, porque é um público majoritariamente feminino do Não Te Empodero. O nosso também. Gente, assim, olha, é meio triste constatar como que as mulheres é que estão sempre mais preocupadas em se informar, em se formar, né? Desenvolver, Se desenvolver, mas enfim, tem alguns ouvintes homens aqui no Não Te Empodero também, eles ficam todos felizes quando são lembrados, mencionados. Carol, o seu grande objeto de estudo é esse negócio chamado socialização feminina. Explica pra gente exatamente o que é isso. Acho que eu aprendi essa palavra com você, então eu tenho vontade de dividi-la com mais pessoas. Então, gente, primeiro assim, é uma alegria saber que tanto você, Bela, quanto você, Nath, leram barra estão lendo a minha tese, né, de doutorado. É uma alegria muito grande, porque a gente tem essa coisa, essa cultura da pesquisa acadêmica ficar muito encastelada, né? E foi por isso que eu fiz o Instagram, inclusive, né, @Maria Carol Medeiros. Ele tem muito esse mote. Eu vou dividir com o mundo numa linguagem que eu pretendo que seja acessível sobre o que eu pesquiso. E aí, a socialização feminina é o que eu chamo de um grande guarda-chuva para tudo que a gente vai falar em relação a como as mulheres são criadas. Ela tem a ver com a maneira como a gente é socializada, que é um sinônimo de como somos criadas. Aí alguém pode se perguntar: então existe uma socialização masculina? Sim, existe uma socialização masculina. Qual é a grande diferença? Acreditava-se, inclusive Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, acreditava nisso, que mulheres e homens, por serem biologicamente diferentes, e são, mas acreditava-se que essas diferenças biológicas, elas hierarquizavam, colocavam os homens em posição de dominação em relação às mulheres. Então, para citar um exemplo, dentre as justificativas para as mulheres não votarem, nem serem votadas, havia uma justificativa aceita, legitimada socialmente, de que o cérebro das mulheres não daria conta de processar o volume de informações necessário para que as mulheres escolhessem um representante, né? E muito menos que fossem votadas. E essa era uma justificativa plenamente aceita. Então, a ideia da mulher como sexo frágil, segundo sexo, isso vem muito calcado, inclusive, numa ideia construída cientificamente de que as diferenças biológicas, por si só, hierarquizariam, né, e colocariam as mulheres numa posição de subordinação em relação aos homens. Quando
a ciência vai avançando e essa discussão e essas certezas ali até então firmadas vão caindo por terra, vai sendo construída também uma cultura que também mantém essa hierarquização. Então, vejam, não há problema nenhum em ter diferenças biológicas, né? Muitas vezes, quando a gente fala sobre feminismo e sobre busca por igualdade, né, entre homens e mulheres, as pessoas falam: ah, mas as mulheres não querem servir ao exército, né? No caso do Brasil, por exemplo. Mas a gente não está falando que nós somos iguais. O que a gente está dizendo é que essas diferenças que são socialmente, culturalmente, historicamente construídas, elas hierarquizam e colocam as mulheres numa posição de subordinação. E esse que é o grande problema. Então, quando a gente está falando em socialização feminina, a gente está falando numa socialização para contenção dos corpos, daí o famoso, né? Eu sempre cito que é o nome do podcast de uma querida amiga também, o Senta Direito Garota, que a gente escuta e que os meninos não escutam. Pelo contrário, são encorajados a experimentar os seus corpos subindo em árvore, né? São até desencorajados a exprimir, a expressar suas emoções, né? Mas as mulheres também, do ponto de vista de cuidado com a gargalhada muito solta, a Simone de Beauvoir, filósofa, autora do Segundo Sexo, que é uma grande referência teórica para mim, na tese e na vida, ela diz que a feminilidade, ela é sinônimo de passividade. E até hoje, de alguma maneira, a gente vai vendo isso, né? Então, assim, a mulher que fala de uma maneira mais assertiva, logo vista como grosseira, a mulher que ri muito alto é histérica, que é uma palavra que vem de útero, né? E que era algo a ser medicalizado, né, antigamente. Então, toda essa cultura e o jeito que as mulheres são criadas é o guarda-chuva chamado socialização feminina. E o grande lance da gente estudar a socialização feminina é a gente entender que muita dessa hierarquia ela é construída social e culturalmente. Então, por que é que eu tenho menos mulheres na política? Bom, primeiro por um fato objetivo histórico de que as mulheres não podiam votar, nem serem votadas, mas também por toda a construção de que a mulher que trabalha na política ou não vai ficar menos feminina, de que a política não é um lugar de mulher, de que a política é coisa séria, de que a educação da mulher estaria voltada para uma educação doméstica, no sentido de ser do lar, na criação dos filhos. Então, tudo isso vai moldando uma cultura debaixo desse guarda-chuva da socialização feminina para dizer, olha, o lugar da mulher é esse aqui. E o problema do lugar da mulher ser esse aqui e do homem ser o outro ali, não é um problema por si só serem lugares necessariamente diferentes, mas o problema tem uma relação de subordinação. Estudar a socialização feminina é entender como que isso é socialmente construído para manter essa relação de subordinação. Esse que é o grande ponto. Perfeito, Carol. Eu acho que isso tem tudo a ver com trabalho e tem tudo a ver com a nossa pergunta aqui um pouco, né? Se trabalhar é diferente para homem ou para mulher, eu acho que a sua introdução já responde. Sim, é diferente. Então vamos lá, Carol, assim, trazer alguns números que eu acho que dialogam muito, muito, muito com esse conceito, né, que você acabou de explicar. Lá na sua tese de doutorado, você traz um dado de 2018 do IBGE que diz que as mulheres ganham, em média, 20,5% a menos que os homens, na mesma função. A gente tem um dado um pouquinho mais recente, de 2023, do DIEESE, do Boletim Mulheres no Mercado de Trabalho, que diz o seguinte: 4 em cada 10 pessoas ocupadas como diretoras ou gerentes eram do sexo feminino, mas elas recebiam 29,5% a menos que os homens. Então agora vamos trazer essa reflexão da contenção dos corpos e dos corpos no ambiente de trabalho, né? Um homem que fala alto é visto como assertivo e poderoso. A mulher, ela vai assumir naturalmente uma postura de passividade, ou se ela não assume essa postura, ela é vista como histérica, né? Então, a mulher falar mais alto, imediatamente ela ganha um rótulo, né? Parece que para os homens é dada essa oportunidade de serem eles mesmos. Eles não precisam suprimir ou se conter ali no ambiente de trabalho. Para nós, é diferente, né? Na nossa experiência, e aí falando um pouquinho, né, do nosso dia a dia, assim, a gente está em projetos dentro de empresas com homens, mulheres. O que a gente encontra, assim? Para dar um exemplo prático, a gente fez um trabalho recente dentro de uma indústria e a gente foi fazer uma pesquisa. Uma das perguntas dessa pesquisa passava por essa necessidade da gente suprimir, da gente se conter um pouco ali no ambiente de trabalho. E aí o que aparece?
que as mulheres suprimem muito mais do que os homens no ambiente de trabalho. Isso é bem interessante. Quando a gente está num encontro com muitas mulheres, o tema vai muito mais para supressão, sabe? Ai, como é difícil segurar minha raiva, e como isso me faz mal, e como eu fico ruminando à noite, e como isso me consome. E quando a gente vai falar com um grupo predominantemente masculino, é muito evidente que eles não tiveram seus corpos subtraídos ali, sabe? Eles têm o direito a essa expressão da emoção, né? A gente tem uma pesquisa que às vezes a gente conta que é muito interessante, de um pesquisador, o sobrenome dele é Wilson, e é de 2014. A pesquisa juntou pessoas numa sala de espera, elas achavam que elas estavam esperando por algo, mas na verdade elas estavam já na pesquisa, né? E eles não tiraram a bolsa das pessoas e o celular, e não tinha nada para fazer naquela sala de espera, a não ser um botão que dava choque. Choque. E aí elas podiam apertar o botão quantas vezes elas quisessem, ou elas podiam simplesmente esperar. Essa pesquisa é sobre atenção e como a gente tem uma mente que gosta de vagar por aí e não focar no momento presente. Mas o interessante dessa pesquisa é que ela mostra pra gente que 67% dos homens que estavam naquela sala de espera, eles preferiram levar o choque. Eles apertaram o botão. E às vezes mais de uma vez, né? E as mulheres é um número muito menor. Só 25% das mulheres preferiram levar o choque. E ele tem essa conclusão na pesquisa de que talvez isso mostre ali que os homens, eles têm uma busca por uma sensação mais constante. E eu acho que isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o ambiente de trabalho, tem tudo a ver com a supressão e expressão, tem tudo a ver com como condicionaram os nossos corpos, como que nós somos, né, mais quietinhas, somos feitas para sermos mais donzelas, enquanto eles são os donos do mundo. Uma outra coisa que acho que tem tudo a ver com o que você está falando, para que tipo de trabalho a gente foi socializada, né? Num outro projeto, numa outra empresa, que a gente foi olhar para trabalho híbrido. Tem muita gente hoje que trabalha nesse formato. E aí, olha que interessante, Carol. A grande maioria dos homens preferia o trabalho presencial, enquanto as mulheres ficavam ali na dúvida ou imediatamente preferiam o trabalho híbrido ou 100% online. E aí, quando a gente vai olhar para pesquisas que estão olhando especificamente para saúde mental versus trabalho híbrido, trabalho online, trabalho presencial, a gente vai encontrar dados que dizem que esse trabalho 100% online, ele pode ser um fator adoecedor, porque a gente vai ficar mais isolado. Uma coisa que tem por trás disso são as relações, porque quando a gente está aqui numa tela o dia inteiro, as nossas relações, elas, não que a gente não esteja se relacionando pela tela, mas elas têm outra profundidade. Mas as mulheres dizem que, para elas, o online ou híbrido, lá na experiência delas, faz mais sentido. E aí, claro que as mulheres querem se relacionar, né, Carol? Claro que elas querem sair de casa, ir para o trabalho, e almoçar, e tomar café com pessoas e tal. Só que elas têm uma realidade que as convida, para dizer uma palavra assim, até muito... Talvez a gente pudesse usar até outras palavras, né? Que as convidam a colocar outras coisas na frente disso. Então, não é que não é importante sair para trabalhar, mas elas têm outras prioridades. Ela provavelmente tem um filho pequeno em casa, ou, enfim, ela tem que cuidar daquela casa. E aí a gente poderia discutir sobre toda essa questão do cuidado. A mulher ganha menos, a mulher precisa se conter mais, e que a mulher precisa, além do trabalho, assumir infinitas outras funções, assim, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho isso. Tô totalmente de acordo que essas coisas estão ligadas. Eu fui buscar aqui alguns dados, fiquei pensando assim, né? No pano de fundo disso tudo que a gente está discutindo. Parece que está num passado muito distante, mas foi só em 1962 que a mulher casada pôde passar a exercer uma profissão sem autorização do marido. Então, eu fico pensando assim, a minha mãe, que era nascida em 1945, segundo a lei legitimada, não poderia exercer uma profissão se meu pai não autorizasse. Não poderia também receber uma herança diretamente. Essa herança passava pelo marido, se essa mulher fosse casada. E como a socialização feminina impelia, em alguma medida, ainda impele as mulheres para o casamento, para a maternidade, era uma dúvida cruel. Não se casar
para não precisar da autorização do marido, tinha uma sanção social muito grande também, né? Então, assim, o caminho era esse: se casar, porque era o que se fazia, né? Eu, inclusive, estou escutando um podcast que eu estou gostando muito, que é o Escute as Mais Velhas. Não sei se vocês conhecem, que é um podcast da Neca Setúbal, junto com a Sueli Carneiro. Elas entrevistam mulheres, eu não sei qual é o corte, assim, é mais de 60, não sei. Mas até agora só mulheres muito maravilhosas e essas feministas das antigas, né? E todas elas com enormes contribuições para a sociedade brasileira, mas das que eu ouvi até hoje, todas muito assim: ah, não, porque aí eu casei, porque era o que se fazia. Não era um caminho não se casar. Então, essa mulher se casava e não podia, por exemplo, exercer uma profissão se não tivesse autorização do marido. Até bastante interessante ouvir essas mulheres no Escute as Mais Velhas, que muitas dizem assim: eu pude botar a boca no mundo, eu pude exercer meu trabalho, eu pude ser uma ativista porque eu casei com um cara legal, um cara que apoiou, porque dependia muito dessa parceria, porque o homem tinha realmente um poder, inclusive perante a lei, de dizer o que a mulher fazia ou deixava de fazer. Bom, então a gente tem esse dado. Até 1962, a mulher casada não podia exercer uma profissão sem autorização do marido. E aí, essa coisa da mulher receber, em média, 20% a menos do que os homens no mesmo cargo, né? Isso tem mudado, tem havido mais ferramentas de observação, mas isso tanto é uma realidade que, em 2023, foi sancionada a Lei de Igualdade Salarial, que ainda está aí tentando pegar, como se diz, mas assim, tanto não é uma coisa de antigamente que em 2023 foi preciso olhar e falar: ih, caramba, vamos ter que ter uma lei para que as empresas cumpram e não coloquem mulheres e homens na mesma função ganhando diferente. Uma coisa que se conecta muito com a ideia do trabalho híbrido, eu vou chegar lá, é um dado que está também na minha tese, de que as mulheres gastavam ali 21,4 horas por semana nos cuidados com a casa, enquanto os homens gastavam em média 11 horas, quer dizer, metade, que o mercado informal de trabalho também é, em sua maioria, formado por mulheres, que também eram, ali é um dado da PNAD do IBGE de 2022, também eram, naquele momento, o maior número entre as desempregadas do país. Não sei se isso se mantém, mas é um dado de 2022, né? Portanto, de ontem. E essa coisa do trabalho doméstico, das mulheres gastarem o dobro do tempo em atividades domésticas por semana, ela se liga muito com isso que vocês estão falando do trabalho híbrido. A maioria das ouvintes do Não Te Empodero é formada por mulheres, né? E o que eu mais escuto eu escuto podcast fazendo faxina. E aí, é claro que eu não tenho uma amostra representativa dos homens, porque não são muitos os ouvintes, mas a maioria me diz que escuta se deslocando para o trabalho. Eu acho que, primeiro, pelo fato do mercado formal de trabalho ser um mercado relativamente recente para as mulheres, estou falando do mercado formal, a gente sabe que as mulheres negras sempre trabalharam e tal, mas o mercado formal é algo relativamente recente. A minha tese está discutindo ali uma realidade dos anos 1950, 1960, e havia, naquele momento histórico, uma discussão sobre o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Então a gente está falando de algo aí que não tem nem 100 anos, nesse modelo, né? Claro que quando a gente está falando de história, nada é muito assim: agora começou isso aqui e terminou isso aqui. Então, havia já as mulheres trabalhando desde sempre, especialmente mulheres negras e pobres, né? Mas também havia ali naquele ano, naquelas décadas de 1950, 60, esse ingresso formal no mercado de trabalho. E aí você tem uma ideia de que o trabalho da mulher é menos sério. Sabe, quase a coisa do trabalhar por hobby. Então, assim, no que a mulher podia trabalhar no mercado formal? Secretária, recepcionista, Professora. professora, mas num lugar de tia, num lugar de infantilização. E até hoje, que a gente tem um número bem proeminente de professoras universitárias, a gente tem discussões sobre, que foi uma grande vitória, mas conseguir incluir licença maternidade no Lattes, né, que é o currículo acadêmico, para provar que, assim, olha, eu fiquei aqui esse tempo sem produzir porque eu estava fazendo com que um ser humano sobrevivesse. Porque senão a mulher tinha uma lacuna ali no Lattes e parecia que assim: e aí, ó, ficou 1 ano sem produzir, ficou 2 anos sem produzir. Não, fiquei 2 anos sem produzir porque eu estava gerando e
possibilitando que essa vida se mantivesse, né? Que esse ser humano se mantivesse vivo, enfim. Mas aí a gente tem essa coisa do trabalho feminino como uma coisa menos séria, sabe? Assim como vocês, né? Eu tenho muito contato com esse universo ou corporativo ou de instituições nas quais eu dou palestra, né? E aí eu já cansei de ouvir coisas como, sei lá, poder público. Ah, era muito comum em concurso para juíza, para juiz, né, perguntarem para as candidatas juízas, as candidatas mulheres, né, a se tornarem juízas, se elas iam faltar ao trabalho quando estivessem no período menstrual, ou se elas iam chorar quando recebessem um feedback negativo, né? Então, tem uma coisa da preocupação com a contenção das emoções, mas que tá tudo nesse arcabouço do trabalho da mulher como algo menos sério. E aí, isso na minha tese, para falar de um recorte específico que eu uso, tem uma ideia de que, assim, a preservação da feminilidade é e continua sendo o grande desejo a ser perseguido, mesmo quando a mulher entra no mercado de trabalho. Então, a Carla Bassanese, por exemplo, que é uma pesquisadora que eu cito na tese, ela diz, né, que o discurso nas revistas femininas, que era uma pedagogia, era um dos meios que ensinavam as mulheres a serem mulheres, pedagogia das revistas femininas. Então, as revistas femininas, elas diziam que a mulher que trabalhasse fora tinha que tomar cuidado para não competir com o chefe da casa. Tô falando de 1960, gente. Ontem. Elas tinham que tomar cuidado a se atentarem para que a casa continuasse impecável, a não descuidarem da educação dos filhos. É quase que assim, olha, trabalhar fora é até uma concessão, entendeu? O que a sociedade vai fazer essa mulher, né, ocupar a cabecinha dela. Mas não se esqueça, o seu foco deve sempre continuar sendo o de esposa, de mãe zelosa e de rainha do lar, que eram também termos que eram criados para que a mulher achasse que ela estava muito bem, devia se conformar com aquele papel. O risco que mais acompanhava a ideia da mulher profissional nesses discursos na imprensa, nas revistas femininas, era o de perder a feminilidade. Então dizia-se para a mulher, cuidado para não embrutecer. É quase que sempre uma concessão. Vai lá, trabalha fora, mas tem uma coisa. Continua bonita, continua arrumada, continua arrumando a casa ou gerenciando a arrumação da casa, frente ao trabalho de outra mulher. E assim, não deixando esses pratinhos caírem, você pode até ir lá e brincar de ser profissional, né? Até quando as ideias feministas da segunda onda do feminismo, a chamada segunda onda do feminismo, chegam ao Brasil, né? Inclusive, o discurso que existe é a feminilidade continua a ser o bem maior que a mulher precisa preservar. E aí, inclusive, o feminismo acaba sendo contraposto a essa ideia da feminilidade, né? Então, a mulher feminista não é feminina, que é um discurso que a gente vê ecoar até hoje. Então, as feministas odeiam os homens, as feministas são feias, elas são mal amadas, né? E aí é interessante, porque essa segunda onda mundial do feminismo, ela chega ao Brasil muito por meio da publicação de um livro chamado A Mística Feminina, da Betty Friedan, ali nos anos 1970. Eu adoro contar essa história. Ela é triste, mas ela é importante de ser contada. O jornal O Pasquim, que era um jornal que se contrapunha à ditadura, um jornal progressista, né? Quando a Betty Friedan vem ao Brasil, o Pasquim, que era esse jornal, que hoje seria um jornal progressista, maneirão, né? Diz que a Betty Friedan é feia. O que o Pasquim tem a dizer sobre a vinda da Betty Friedan, uma feminista importante da segunda onda, autora da Mística Feminina, que é um livro que é, de certa forma, um marco nesse momento do feminismo, é dizer que a Betty Friedan é feia. Então, é quase como se fosse assim, não importa o que você está dizendo e nem somos homens retrógrados e tal, somos homens progressistas e tudo mais, né, em defesa dos direitos humanos, mas o que a gente tem para falar da Betty Friedan? Que ela é feia. Porque não importa. A gente viu muito recentemente o presidente Lula dizer que estava nomeando a Gleisi Hoffmann como ali a articulação institucional com os outros poderes, a Câmara e o Senado, e dizendo, eu tô nomeando uma mulher bonita para que todo mundo queira falar com ela. A fala não é bem essa, mas era nesse sentido. A moral da fala era essa. É essa ideia de que, assim, qualquer coisa que a mulher faça profissionalmente, o que ainda vai saltar aos olhos é a sua beleza. E por quê? Porque, historicamente, a virtude máxima da mulher era ser bonita.
Então, ela aparecia em público, tinha que ficar quieta. O trabalho era todo doméstico, ou seja, para dentro do lar. Então, qual é a melhor chance dessa mulher? Ela ser bonita, porque isso é um ativo, é um capital matrimonial. A Beauvoir fala isso, a Michelle Perrault, que é uma historiadora que eu uso muito, fala isso. Isso tudo vai se juntando, né? E vai fomentando que, mesmo que a gente esteja em 2025, a mulher fique absolutamente sobrecarregada. Ela vai ao mercado de trabalho, mas o homem não chega junto nesse cuidado com a casa, e aí eu não estou falando do nada, esse dado que eu trouxe, né, que é um dado de 2022, mas que pode ter se alterado um pouco, mas continua existindo, que é: homens gastam 11 horas da semana em trabalhos domésticos e mulheres quase 22 horas. É o dobro, né? Então, a mulher sai para o mercado de trabalho, mas ela também continua tendo que ajeitar a casa, cuidar dos filhos e ser bonita. Na pandemia, eu fiz, certamente vocês também, 1 milhão de reuniões online. Eu não fiz nenhuma reunião com um homem que fosse pai que tivesse sido interrompido. Nenhuma. Já todas as reuniões com as mulheres eram as mulheres: ai, desculpa, é que só aqui eu tenho que amamentar minha filha. Ai, só um segundinho que eu tenho que ver a comida. Ou mesmo, né, a coisa da falta de inibição de atravessar aquele espaço, porque a gente escutava em casa que o trabalho do papai era importante, não podia interromper. A gente tem, aí eu vou lembrando de mil coisas. Ainda Estou Aqui, nosso fabuloso filme, né? Vencedor do Oscar, filme maravilhoso, que mais e mais pessoas assistam. O que que acontece? O Rubens Paiva consegue esconder da família o que ele está fazendo, porque na hora que ele se fecha no escritório com outros homens, o trabalho do papai não pode ser perturbado. É uma cultura. Os homens. É até curioso eles preferirem o trabalho presencial, porque eles também não são perturbados quando eles estão fazendo as suas reuniões dentro de casa, né? Mas eu acho que é mais porque, assim, eles sentem falta de socializar, eles sentem falta da sociabilidade, e as mulheres sentem também, mas elas pensam: ai, mas aí entre uma reunião e outra eu arrumo a casa, eu faço a comida. Porque, gente, tem uma coisa muito importante que eu costumo dizer. Por mais que a gente tenha diferenças e recortes de raça, de classe e tudo mais, tem algumas coisas que conectam todas as mulheres. E mesmo se você pega o homem mais pobre, menos privilegiado, lá na base da pirâmide, se ele divide a vida com uma mulher, seja mãe, seja esposa, seja filha, este homem lá da base da pirâmide, que enfrenta 1 milhão de dificuldades na vida, ele tem alguém para fazer a marmitinha dele para o trabalho e para limpar, lavar e passar a roupa com a qual ele vai trabalhar no dia seguinte. E essa mulher, que também provavelmente está trabalhando ali, matando um leão por dia para complementar a renda desse parceiro, no caso de uma esposa, ela está fazendo a mesma coisa que ele fora de casa e ela ainda fica com o trabalho de fazer a marmita. Qualquer uma de nós que tiver convivência com mulheres bem nessa base da pirâmide pode perguntar e vai chegar a essa conclusão. Então, tem uma simetria mesmo na base da pirâmide. E esse caldo todo vai formando essa desigualdade. As mulheres ficam exaustas, as mulheres têm dupla jornada, tripla jornada, têm que ser bonitas, tem uma cobrança em vários níveis. Isso não tem recorte de classe. Se isso tivesse recorte de classe, a gente não veria aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu falo, vai em qualquer caixa de supermercado no Rio de Janeiro ou de farmácia, que vocês vão notar as mulheres com unhas com alongamento, né? Unha postiça. Isso é caro. E essas mulheres, caixa de supermercado, caixa de farmácia, pobres, estão gastando o dinheiro delas com isso. Por quê? Porque tem uma cultura que diz que isso é a coisa mais importante. Então, em várias frentes, a coisa vai se misturando. Eu falei de várias frentes aqui, né? Mas é isso, assim, é um trabalho que é levado menos a sério, que ele existe sempre com uma sobrecarga maior, porque mesmo a mulher mais pobre, ela vai fazer a marmitinha do marido e limpar a roupinha dele, dos filhos, para além de tudo que ela está fazendo fora de casa. E essa ideia cultural de que o trabalho do homem é mais importante, então ele não pode ser interrompido, enquanto o da mulher pode. Eu, numa empresa também, uma vez fazendo uma roda de conversa, um homem falou assim: nossa, faz muito sentido isso que você está falando, porque mesmo eu, que tento dividir mesmo as tarefas com a minha esposa, não sei o que, nananã, ele falou: eu sou cobrado numa outra frente, que é:
eu fui desligar de uma reunião online e falei para o meu chefe, agora eu preciso ir porque eu vou buscar meus filhos na escola. E ele ouviu do chefe, ué, cadê a tua mulher? Então, mesmo que ele, homem, individualmente, seja um cara bacana, consciente, esteja tentando aumentar aí essas 11 horas, né, de trabalho semanal frente às 22 horas de trabalho doméstico que as mulheres desempenham, esse homem também sofre uma sanção social. Por quê? Isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher, né? Então, é um desafio de remar contra a maré constantemente. Carol, nossa, eu vim da pedagogia, né? Eu, Isabela, sou formada em pedagogia, atuei como professora de educação infantil por muito tempo, então eu fui tia por muitos anos. E tem uma coisa muito interessante nisso que você falou. Tem um contrato que eu até achei rapidinho aqui na internet. Se você procurar contrato de trabalho professora 1923, você vai achar esse contrato. Não sei se vocês já viram, mas ele diz coisas do tipo: a professora, por meio desse contrato, fica obrigada a não sair de casa no período entre 18 horas da tarde e 6 da manhã. Não passear em sorveterias no centro da cidade. Não sair de carro ou automóvel em companhia de homens, a não ser seus pais e irmãos. Não usar saias e vestidos a menos de um palmo do tornozelo. E eu sei que isso parece uma coisa muito longínqua, 1923. Isso incrivelmente reflete muito, por exemplo, na área de educação, que é o trabalho muito relacionado aos cuidados, especialmente na área de educação Ô, infantil. Bela, e 100 anos numa perspectiva histórica não é Não nada. é nada, né? Muito pouco tempo para romper com determinados dogmas. Bom, qualquer pessoa que trabalhe na educação, especialmente nos anos iniciais, sabe disso. E eu acho interessante que as minhas amigas que seguem na área, eu tenho amigas que são hoje diretoras e coordenadoras em escolas, e elas falam assim: é tão interessante que às vezes aquela professora, ela é o arrimo da família, sabe? Ela é a pessoa que ganha mais dinheiro. Só que na hora que acontece alguma coisa, é ela que vai. Mesmo que o marido esteja em casa sem fazer nada, mesmo se o marido tiver uma jornada de trabalho flexível. Então, essas coisas se refletem e se refletem na nossa bolha também. Porque eu sei que a gente é uma bolha. Você tem uma frase maravilhosa, uma fala maravilhosa que você já fez em outros podcasts, que Natália e eu repetimos muito. Mesmo quando estamos ao lado de homens razoavelmente bons, Homens não decentes. é? Homens de valor, homens que edificam o lar. Com homens de valor. Ainda assim, é um reflexo muito potente, né? Então, eu ouço muito das pessoas ao meu redor do trabalho online, por exemplo, ser interrompido a todo momento. E não só isso, uma interrupção do próprio pensamento. Então é muito interessante como essas coisas se refletem, até mesmo quando a pessoa sabe disso, né? Uma outra amiga minha brinca que o marido, trabalhando online, né? Ele trabalha numa corporação, ele trabalha como se ele fosse um médico de UTI, ele estivesse salvando ali uma vida. Não pode ser interrompido de maneira alguma, mas o trabalho dela, professora, é menor. Então ela pode ser interrompida, ela pode atender o interfone, ela pode, né? Ele não. E aí, tudo isso para a gente falar um pouquinho da sua tese de doutorado, que chama Essa Fez Socila. Natália, apaixonado por esse É título. porque eu entendo a referência do título, eu sou de BH, entendeu? Eu nunca ouvi falar em Socila, talvez as pessoas de São Paulo também nunca tenham ouvido. E a Natália já ouviu muito, ela já sabia o que era Socila, que é essa escola de etiqueta feminina, né? A Socila foi aberta em 53 por essa mulher chamada Maria Augusta, que deslanchou na carreira depois de ter atendido as filhas da Sara Kubitschek, esposa do Juscelino Kubitschek, e atendeu também a Sara e criou uma relação até mesmo com o Juscelino, né? Então é muito fascinante porque é um retrato dessa época da mulher branca e rica, diga-se de passagem. Mas a Socila treinou misses e ela explicou como se anda, como se come, como se arruma. E aí, Carol, eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza que é complexa, mas eu quero primeiro te ouvir nessa primeira pergunta. Considerando a emancipação feminina para o mercado de trabalho, a Socila ajudou ou atrapalhou nisso? Já tô entregando aqui a minha carteirinha de feminista, que ela vai certamente ser cassada depois do que eu vou dizer. Objetivamente, eu acho que ajudou. Acho que na época da tese, quando você está ali muito envolvida com a pesquisa, às vezes você não sabe mesmo algumas coisas. Você precisa ter um pouco de distanciamento no tempo para olhar para o que você fez e para o que você pesquisou e, de repente, conseguir fazer as considerações finais. Eu acho que
as considerações finais de uma tese de doutorado, talvez elas pudessem ser entregues, sabe, 2 anos depois da tese, porque eu acho que a gente precisa desse tempo, desse distanciamento. E na época eu não, né, não fui determinista na tese, porque eu acho que esse não é o papel que me cabe como pesquisadora, mas eu não sei se eu enxergava com a clareza que eu enxergo hoje. Definitivamente, eu não enxergava com a clareza que eu enxergo hoje. A Maria Augusta, primeiro que assim, ela mesma não era uma mulher rica, né? Ela era uma mulher de classe média, de uma família que, se eu não me engano, era de Volta Redonda, que é uma região meio interior do Rio de Janeiro, digamos assim. Enfim, ela não era de uma família que dá nome à rua no Rio de Janeiro, sabe? Não era. Mas assim, uma família de classe média e tal. Na verdade, Maria Augusta já tinha morrido quando eu escrevi a tese, então eu consegui escrever sobre ela a partir de documentos e anotações e fotografias que ela própria guardou e que ficaram com a Lara Saião Lobato, que é uma sobrinha da Maria Augusta, sobrinha neta, e que guardou tudo isso e que foi fundamental para minha pesquisa. Então, eu tive acesso a coisas da própria Maria Augusta e, por ser uma tese dentro da comunicação, discursos que estavam na imprensa. E aí, a Maria Augusta, ela então dizia que ela sempre quis viajar ao mundo. E ela construiu, sem ser de uma família rica, esse negócio de sucesso, né? Tem algumas lacunas na pesquisa, porque também não é uma pesquisa dentro de um campo da história. Eu fiz durante ainda a pandemia, então muita coisa que eu não consegui online, eu realmente não consegui, né? E que são coisas que eu pretendo resolver ou tentar resolver para um livro. Então, assim, não fica muito claro, por exemplo, de onde que vem o dinheiro para abrir o negócio. Mas ela tem uma sócia, que eu acho que essa sim era uma mulher um pouco mais abastada, Lígia Bastos. Só que a Maria Augusta, ela sempre foi o grande rosto da Socila. Então, na imprensa, se falava em Socila, se falava em Maria Augusta, era sinônimo, né? Uma coisa da outra. E ela vista mesmo como uma mestre da elegância e tal, influenciando criações até hoje. Eu tô vendo a novela das 6 da Globo, chama Garota do Momento, e tem uma escola de etiqueta chamada Magnifique. E uma das personagens ensina etiqueta para as meninas com uma bengala, que era exatamente o que Maria Augusta fazia. Então, dá bengalada para ensinar a postura, manda andar com o livro na cabeça para ficar com o corpo ereto, né? E tudo mais. Então, eu acho que primeiro isso. A Maria Augusta, ela mesma não era uma mulher rica. Ela é uma mulher, o que a gente chamaria hoje de self-made woman, né? Uma mulher que se fez. E ela consegue, então, essa relação com o JK e a primeira-dama Sarah Kubitschek e as meninas. E ela consegue com isso, inclusive, que o JK regulamente a Socila. Claro que a Socila não era para meninas pobres, mas também era para uma classe que se pretendia ter alguma mobilidade social. Então era meio que assim, eu quero conseguir um bom casamento, e aí eu vou passar a circular em espaços que antes eu não circulava, eu preciso aprender esses códigos, eu preciso aprender a dominar. Eu desenvolvo na tese um conceito chamado capital feminino, que é um conceito baseado na ideia de capital social do Pierre Bourdieu, que por sua vez se baseia na ideia ali do capital de Karl Marx, né, do capital dinheiro, e o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, ele expande essa ideia do capital para outros tipos de capital, outros tipos de poder. Então, o capital simbólico, um capital social, que é aquele que tem a ver com os relacionamentos sociais que você tem, o capital político, o capital intelectual, né, e assim por diante. E aí, eu desenvolvo na tese a ideia do capital feminino, que era essa ideia de que, assim, cara, claro que o ideal não era a gente precisar ensinar a mulher como fechar a perninha, como cruzar a perna, como segurar uma bolsa. Claro que esse não é o ideal nem o sonho de ninguém, mas naquele momento, isso era o possível para adentrar determinados espaços. E, ao meu ver, a Maria Augusta ensina isso. Eu não acho, pela vida que ela teve, ela, Maria Augusta, que foi casada 3 vezes, não teve filhos. No final, ela que sustentou o último marido. Não me parece que Maria Augusta tinha nada de dócil, submissa, vou fazer o que o homem tá me mandando, entendeu? A mulher foi lá e construiu um negócio. Assim, ela morreu pobre, infelizmente, ao que tudo indica, teve questões ali administrativas, mas ela construiu um negócio de enorme sucesso, né? Muito famoso, inclusive, em Minas Gerais, por isso Natália conhece.
Então, assim, ela ia com delegações brasileiras para vários lugares do mundo, em que pese a gente ter que dar uma relativizada, porque eu acho que tem umas coisas ali meio inventadas, né? Que, sei lá, inventadas não pela imprensa, mas inventadas assim. Cada entrevista que ela dava, ela aumentava um ponto. E aí, como eu fui procurar os discursos na imprensa, né? Esses discursos estão ali e eu não tive muito como tensioná-los. Mas mesmo assim, ela foi uma mulher incrível. E pela vida que ela levou, né? Inclusive, ela era muito querida pelas alunas da Socila, meio tida como fada madrinha. Tem uma história na Socila incrível, que é de fada madrinha mesmo, de uma menina que ela encontra num elevador de um prédio em Copacabana, e a menina era aquele horror que se fazia de trazer menina do Nordeste para com 13 anos ser empregada doméstica em casa de família, e ela vai e chama a menina chamada Josefa para fazer um curso na Socila. E essa mulher vira uma modelo de renome internacional naquele momento e se casa com um príncipe. História de conto de fadas real. Então, assim, o que que são as ferramentas que as mulheres precisam para adentrar determinados espaços? Naquele momento, os anos 1950, 60, essas eram algumas ferramentas, né? E eu sempre gosto de lembrar que o movimento sufragista pelo voto na Inglaterra, as mulheres se reuniam nas lojas de departamento, porque eram os espaços que as mulheres podiam ir sem levantar suspeita. Bela estava lendo aí o contrato das professoras, não pode entrar na cafeteria. Quais eram os espaços que as mulheres podiam ir? Então, nesses espaços onde elas podiam estar, elas estavam e se reuniram para pensar, por exemplo, o movimento do sufrágio. Então, por que que a gente vai pensar que as mulheres só podem estar fazendo alguma coisa realmente digno de nota se elas estiverem no espaço da política, por exemplo? Talvez ali, né, naquele ambiente possível, as mulheres também estivessem confabulando sobre coisas importantes. Então, por exemplo, Marina Colasanti, escritora que morreu recentemente, que tem uma obra muito interessante sobre as mulheres e paralelamente à literatura de modo geral, né? Marina Colasanti fez Socila. Era um meio possível para as mulheres. E eu gosto muito do conceito da Michelle Perrault, historiadora que eu já citei aqui, de mulheres nas brechas. E para mim era o que Maria Augusta fazia. Ela navegou, né, no campo de possibilidades que se apresentava na sociedade daquele momento, porque assim, não dá para a gente ir com o pé na porta em tudo. Não dá hoje, gente. Hoje não dá para a gente ir com o pé na porta em tudo. Então, assim, se eu quero, por exemplo, ensinar novas gerações sobre determinados temas dentro de uma universidade, eu preciso, em alguma medida, respeitar os códigos dessa universidade. Então, é muito bonito dizer, pé na porta, vai lá, não sei o quê, nananã. Mas não é assim que a banda toca na vida. E às vezes é muito mais inteligente você ir pelas brechas, comer pelas beiradas. Nem sempre a gente consegue abrir a porta da frente e dizer o que a gente quer dizer, né? A quantidade de mulheres que eu conheço que quer, de repente, abordar alguns temas um pouco espinhosos dentro das universidades, mas que fizeram concursos públicos e que estão em estágio probatório, ou seja, ainda não estão numa posição firme o suficiente para bancar determinadas discussões. E elas ficam sofrendo. Ai, meu Deus, mas eu queria poder falar publicamente sobre determinados temas. Eu digo, não fale, não é o momento. Não vai entrar em briga. Você precisa comer, você precisa sobreviver, você precisa sustentar uma família. E você precisa galgar uma posição mais sólida para estar em posição de comprar determinadas brigas. Então é muito bonito dizer, ai, fulana se vendeu, cicrana se vendeu. Mas a gente se vende o tempo inteiro. Eu acho que Maria Augusta não fez nada de diferente disso, sabe? Ela fez negociações para estar onde ela precisava estar. Isso não significa necessariamente que ela tenha só formado uma geração de alienadas. Eu entrevistei mulheres que fizeram Socila e muitas delas diziam: Maria Augusta me deu as ferramentas que eu precisava para navegar, inclusive no mundo profissional, porque na medida que as coisas foram mudando, ela dava curso para aeromoça, recepcionista, para essas profissões, né, que a gente estava falando. Ela se encaixou, né? Ela passou a dar esse tipo de curso. Então, eu comecei lendo as apostilas da Socila e ficando, meu Deus, quanta regra para as mulheres, né? E terminei a tese pensando, ela navegou no mar de possibilidades e penetrou nas brechas que ela viu ali. É assim que eu enxergo. Ai, que lindo, Carol. Você me passou isso pela tese mesmo. Em determinado momento, você até fala que você acha que talvez a Socila se encaixaria hoje num feminismo liberal, porque ela olha ali o problema e ela dá uma solução que também é parte dele. Mas eu aprendi com o Não Te Empodero também, que é muito bonito não ver como inimigas, porque senão a gente vai ficar brigando entre nós, né?
E aí eu fico pensando o seguinte: será que daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e ver algum movimento no dia de hoje que tem cara de libertação, mas que na verdade está colocando a gente em outra prisão? Eu queria falar de um movimento específico, de um insight que me deu aqui, que é essa saída fácil para o problema do mundo do trabalho. O mundo do trabalho tá difícil para todo mundo. E tá mais difícil para as mulheres, porque pra gente é mais difícil. E aí tem uma tendência que eu vejo muito no TikTok, já ouvi você falando das threadwives, desse conservadorismo também religioso, de voltar a uma essência da mulher, a uma raiz ligada à casa. Às vezes é dito como esposa troféu, por exemplo. Enfim, todo esse movimento que eu tô vendo de tirar a mulher do ambiente de trabalho e reconectá-la com essa raiz cuidadora da mulher. E aí, o desespero disso, né, é que a gente está voltando para outra armadilha, que é a dependência da relação conjugal. A gente já viu esse filme. Ao invés da gente olhar para o trabalho e falar, bom, a gente precisa então ter um trabalho que caiba ter filhos. A gente precisa de uma sociedade em que caiba cuidado, que caiba, né, que a gente divida as tarefas, a gente precisa melhorar o nosso jeito de viver. Ao invés da gente incluir os homens nos cuidados, a gente fala, não, então agora a mulher fica em casa, se retira do mundo do trabalho e quem vai trabalhar é o homem. Você acha que que esse pode ser um movimento que tem muita cara de liberdade e que pode estar aprisionando a gente? O movimento das Threadwives é muito interessante, né? Eu tenho um episódio inteirinho sobre as Threadwives, que é o episódio de número 54 do Não Te Empodero. Não vou me estender, mas quem quiser tá lá. Muito em linhas gerais, as Threadwives, elas são um movimento que tem aparecido muito nos Estados Unidos, mas que a gente importa, né? A gente adora importar essas coisas, com uma ideia da mulher que deve, então, limpar, cozinhar, ser submissa, viver ali mais ou menos como nos anos 1950 nos Estados Unidos. E nas palavras de uma mulher que é um dos rostos desse movimento lá, né? Threadwife é uma mulher que prefere ter um papel tradicional no casamento, incluindo a crença de que o lugar da mulher é em casa. Eu não vou entrar na seara de que muitas dessas mulheres não vivem nada assim, estão fazendo isso para ganhar dinheiro e tal, que acho que não é a nossa discussão. Mas o que eu acho importante dizer aqui? O jeito como as coisas aconteceram, né, e o ingresso da mulher no mercado de trabalho, ele deu errado. Ele deu muito errado para as mulheres. Então, quando a gente tem uma dessas threadwives brasileira que diz que as mulheres perderam o direito de serem sustentadas pelo marido, e aí eu tenho uma aspa dela aqui que diz assim: perdeu um direito e acredita que ganhou. Ganhou o direito de ser empregada. Só um idiota acha que isso é vantagem. Feminista nenhuma no mundo me convence que pegar ônibus e ficar no trabalho de 9 às 6 é melhor do que estar em casa numa quinta fazendo pão e cuidando do meu lar enquanto espero meu marido chegar do trabalho. A gente se apressa muito em atacar uma fala dessa, mas vamos pensar por que essa fala está ecoando? Porque é verdade. É verdade. Pô, eu que sim, sou uma mulher, eu não gosto do termo privilegiada, né, para falar de mulheres, porque eu acho que mesmo a mulher que tá lá no topo da pirâmide, ela corre o risco de ser assediada, de sofrer uma violência, de engravidar como fruto dessa violência. Então, assim, privilegiada, para mim, é um termo que não combina com mulheres. Mas eu gosto do termo que uma colega me ensinou, que é preservada. Então, claro, se eu vou de carro para o trabalho, eu sou preservada de tomar sarrada, com perdão do palavreado, de homem no ônibus. Aí eu fico pensando na minha vida, né? Eu que, cara, tenho um trabalho excelente, né? Tô aí numa classe social também mais elevada e vou de carro, no conforto do meu carro para o trabalho e tal. Pô, eu pego trânsito pra caramba, eu não tenho home office, assim, muito raro. Então, eu me sacrifico pra caramba dentro da minha rotina. Imagina a mulher que vai se deslocar de ônibus. O meu pai diz que o jovem pobre, ou a jovem pobre, principalmente a jovem pobre, negocia desde a hora que acorda, né? Porque negocia o lugar que ela fica na estação do metrô para ver o vagão que ela vai entrar, ou para entrar no vagão das mulheres, que aqui no caso no Rio de Janeiro, por exemplo, temos, em um determinado horário. É uma negociação da hora que acorda até a hora que vai dormir, né? Em todos os níveis, incluindo no momento do trabalho em si. É uma vida muito sacrificante e que, como a gente viu aí com esse dado que eu trouxe, né, que os homens estão participando das tarefas domésticas, mas dedicando metade do tempo por semana que as mulheres dedicam, fica muito claro que as mulheres só somaram camadas
na sua sobrecarga. E aí, é muito tentador a gente dizer, quer saber? Vou arrumar um marido rico. Bom, para quem pode, que também não é todo mundo que vai arrumar, mas vou arrumar um marido rico e vou ficar em casa, que eu não vou ficar me sujeitando a isso. Eu consigo entender esse discurso. Qual é o problema dele? Primeiro, não ataca o problema central, que é: o problema não é a mulher ir para o mercado. O problema é o homem não vir para as tarefas domésticas e a sociedade se estruturar de uma maneira que possa deixar essa mulher menos sobrecarregada, já que agora ela também trabalha fora. Então tem uma máxima, né, que é: espera-se que as mulheres criem filhos como se não trabalhassem e trabalhem como se não criassem filhos. Em que pese, né, a questão do homem ter que chegar junto, claro que eu sou super a favor, a verdade é que tem uma parcela aí da história que é mesmo sobrecarregada nas mulheres, e não sei se tem muito jeito, uma vez que é a mulher que gesta e que dá a vida e que amamenta. Só que a gente olha isso como mais uma coisa que a mulher faz entre tantas outras. E como sociedade, pensando até de uma maneira pragmática, sociedade que precisa de mão de obra para o trabalho, né, a gente devia estar pensando cada vez mais em medidas para que as mulheres, mães, puérperas, tivessem mais sossego nesse momento. E a gente não pensa. Então a gente vê a mulher tendo filho, tendo que voltar para o trabalho 2 meses depois. E aí não estou falando só da mulher pobre que não ganha salário, né, que tem um trabalho precarizado e que tem que voltar porque senão não come, mas também estou falando da alta executiva, que a grande parte das altas executivas que eu conheço voltaram a trabalhar com 2, 3 meses. Então, assim, tem uma sobrecarga em todos os níveis, que atravessa a classe sexual, a classe das pessoas do sexo feminino, mesmo que haja diferenças entre as classes sociais. Esse discurso da Tradwife, ele pega porque ele faz sentido. Quem é que acha normal trabalhar de 9 às 6, perder tanto tempo no transporte público sofrendo violências, porque a gente tem aí importunação sexual torta à direita, o tempo todo aparece notícia, a mulher tá no ônibus, olha pro lado, tem um homem se masturbando, gente. Que é isso? Assédio no ambiente de trabalho, né, em vários níveis, fora ainda ter que chegar bonita. Então ela, né, ela vai enfrentar o transporte público, suada, não sei o quê, nananã, caminhando, sei lá, e ainda vai chegar no trabalho, e se ela tiver de o cabelo molhado, alguém vai criticar. Se ela não tiver com maquiagem, vão dizer: nossa, tá com cara de cansada. Tem uma cobrança em absolutamente todos os níveis. Então eu consigo entender, tá, o discurso da Tradwife. O problema disso, gente, é que na sociedade capitalista, dinheiro é poder. Então a gente pode, por exemplo, discutir o trabalho doméstico, que é o que você chama de amor, é trabalho não pago, é trabalho não remunerado. Se existem ferramentas, maneiras da gente começar a precificar isso, se não existe e tal. Não vou entrar nessa discussão, mas a discussão que eu acho importante é: quem trabalha tem o dinheiro. E quem tem o dinheiro tem autonomia. Então, você depender do dinheiro de outra pessoa é dar de bandeja uma autonomia que a gente nem tem plenamente. O pouco que ela possa ter sido conquistada, né? Então, nessa ótica da Tradwife, por exemplo, tem uma história de que uma delas, acho que é essa dos Estados Unidos, que conta que tem regras no casamento dela. Que parecem essas regras da professora de 1923 do contrato que a Bela falou. Não ir à academia desacompanhada, o marido não realiza nenhuma tarefa doméstica, já que ele é o provedor, e ele tem a palavra final sobre como gastar dinheiro, à exceção das compras de mercado. Gente, isso é dar a sua autonomia na mão de alguém. Toma. Porque quem tem o dinheiro decide como ele vai ser gasto. Eu faço parte de 2 secretarias da mulher, né? Uma municipal da minha cidade, Nova Iguaçu, e uma do estado do Rio de Janeiro. E o que a gente vê nos relatos sobre violência doméstica é que, assim, muitas vezes essa mulher, ela não sai de casa porque ou é apanhar e comer e poder dar comida para os filhos, ou é nada. Miséria absoluta, porque ela não tem renda. Então, as políticas públicas têm focado também não apenas no enfrentamento à violência, absolutamente necessário para a sobrevivência dessa mulher, mas em formas de capacitar essa mulher para que ela tenha alguma renda. É um problema também porque a feminilidade, essa almejada feminilidade que as Tradwives estão lá desempenhando, elas têm um preço também grande, né? Que é: não pode se descuidar. Então, não vê que uma das regras logo é a questão da academia, né? Porque tem que ir para academia.
Imagina você viver sob uma pressão. A gente já vive de maneira geral no mundo, pressão estética. Mas imagina você não poder engordar porque você vai perder a sua fonte de renda. E aí, eu vou além. Como é que vai fazer quando envelhecer? Que aí não tem jeito. Não vai ter procedimento estético que segure a passagem do tempo. E aí você vai ser trocada por uma mais jovem, porque você fica num lugar de objetificação, de objeto mesmo, a ser usado, aproveitado. E aí, objeto, a gente descarta quando não tem mais serventia. Então, assim, eu entendo, né? Mas eu acho que o combate está no lugar errado. Não é, então vou voltar para casa e tal. O combate está em, cara, a gente tem que mudar a sociedade e pensar políticas públicas para que as mulheres não fiquem tão sobrecarregadas. A política pública número um, creche. Creche. Para as mulheres que trabalham, creche de qualidade. Então, assim, não tem jeito, não vai ser voltando para casa que a gente vai resgatar um pouco da nossa dignidade, né? O trabalho doméstico, infelizmente, não é considerado. Então, você, mulher, que faz aí o trabalho na sua casa e que quer o reconhecimento do seu marido, tem uma notícia para você: não terá, não terá. Agora, é um problema coletivo, porque para a mulher, por exemplo, ir para o mercado de trabalho, ela vai provavelmente contar com a exploração. Não estou falando da exploração, ela explora porque ela não paga. Não, mas por mais que você faça dentro da lei, direitos trabalhistas, seja lá o que for, é uma exploração do ponto de vista coletivo do trabalho, da mão de obra de outra mulher. É um problema coletivo e a gente tem que olhar. Não tem uma solução, né? Não tem solução simples para problemas complexos, mas certamente a solução não passa por abrir mão desse cheirinho de autonomia que a gente nem tem plenamente, né? Mas que passa por é meu dinheiro e eu vou embora, porque eu tenho para onde ir, porque eu consigo alugar um lugar modesto para eu ir e parar, por exemplo, de apanhar, né? Para dar aqui um exemplo mais extremo. Então, não adianta, gente. A autonomia da mulher passa pela autonomia financeira, ponto final. Não tem jeito. Ai, gente, já falei muito. O pessoal do que escuta Não Te Empodero já me escutou falar isso. Então, eu agora quero ouvir de vocês que fazem um trabalho maravilhoso na Oceano, né? Um trabalho dentro de empresas, um trabalho muito voltado para essa questão da saúde mental. E assim, não à toa, né, que vocês propuseram esse papo que acabou virando esse podcast colaborativo no Não Te Empodero, no Imagine. E eu queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês veem, né, essas questões da saúde mental? Vocês, ano passado, em 2024, desenvolveram uma pesquisa maravilhosa chamada Tudo o que você gostaria que o seu RH soubesse. E eu queria que vocês trouxessem alguns insights, né, o que vocês acharem que vale mais a pena compartilhar. E como que vocês veem, se é que vocês veem, não quero aqui me antecipar, as questões de saúde mental no trabalho, as diferenças de como que isso pesa para homens e para mulheres. Eu vejo algumas mudanças de comportamento em relação a assédio, por exemplo, assim, de como que a nossa geração é uma geração que foi ensinada ainda a engolir questões de assédio por medo de perder o emprego, e tem um caso clássico de um banco em que tinha um diretor que assediava todas as mulheres, e aí um dia chegou uma estagiária e denunciou ele com a maior naturalidade, porque é de uma geração que, não, isso não é normal, né? Então você tem algumas mudanças de comportamento, mas eu suspeito que as mulheres continuem sendo as mais afetadas quando a gente está falando de saúde mental. Não sei se eu estou certa, queria ouvir vocês. Então, eu vou começar, Carol, respondendo essa sua pergunta. Se esse tema, né, saúde mental no trabalho, se a gente consegue olhar para isso com alguma diferenciação entre homem e mulher. Aí a Bela pode contar depois da pesquisa, essa pesquisa que já é a segunda edição que a gente faz, mas em linhas gerais, o que a gente descobre não só nessa pesquisa, mas na nossa prática do dia a dia, de trabalho, dentro das empresas, e também na nossa pesquisa acadêmica, é que tá mais difícil trabalhar para todo mundo. Para você, Carol, Bela, eu, para todo mundo, né? Então, acho que assim, é importante dizer isso, assim, acho que o mundo do trabalho, primeiro assim, ele já tem uma condição dentro do modelo que a gente vive, que é uma condição que está dita, que é a gente
aquele que emprega e aquele que é empregado, né, tem desejos e visões de mundo, né, e no limite ideologias diferentes, assim, né? Já é uma questão complexa. Acontece que de um tempo para cá, algumas mudanças vêm acontecendo muito rapidamente. Então, a gente está com um trabalho muito precarizado, tem muita gente ao nosso redor trabalhando de uma forma muito precarizada, e aí a gente pode citar fenômenos como uberização, né, como plataformização do trabalho. Tem um outro fenômeno, né, pejotização. O nosso vínculo, ele está cada vez mais frágil. Isso vai trazendo também outras coisas, né, como individualização, no sentido de que a gente tá mais sozinho mesmo para resolver os nossos problemas, os nossos direitos, né? Assim, a gente está percebendo um desmonte dos direitos nos últimos anos, assim. E isso afeta todo mundo, todo mundo. Mesmo aquele que está lá no topo da pirâmide, porque ele tem que lidar com isso da sociedade, assim, né? No fim das contas. Então, isso afeta todo mundo. Além disso, tem a própria complexidade do trabalho. Porque é isso, aquele que ainda está no topo, que tem lá carteira assinada, ganha bem e tal, ele tem que trabalhar muito mais do que antes, porque ele precisa manter isso. Eu acho que para a gente começar a tentar entender o que está acontecendo, a gente precisa entender assim, bom, trabalhar está mais difícil para todo mundo. Só que, quando a gente começa a pensar um pouquinho mais, a gente vai entender assim que a gente vai fazendo recortes de classe, né? Recortes homem e mulher, assim, e aí a gente vai chegando, vai começando a entender que está mais difícil para uns do que para outros. Então, a gente pode dizer que sim, aquele cara que está lá, que ele é diretor de uma multinacional, ele está sofrendo do trabalho? Provavelmente sim. Provavelmente ele está com uma carga de trabalho excessiva, provavelmente ou ele está lidando com excesso de controle, ou ele está lidando com relações ruins. Provavelmente, a algum nível, ele tem de sofrimento. Mas, se a gente vai olhar para aquele cara que está trabalhando como entregador, ele tem um nível de sofrimento muito maior do que esse outro. É que tem uma diferença, né, Nath, entre você desejar ter mais qualidade de vida, melhores condições de trabalho e tal, e você significar assim, não trabalha, não come. Uma diferença muito grande, Isso, né? Sobrevivência, exatamente. do básico do básico, né? Do básico, exatamente. Então, isso aí já traz um corte assim radical. E aí a gente vai adicionando outros cortes a isso, né? A pergunta que já está mais do que respondida aqui: é diferente trabalhar sendo mulher do que sendo homem? É diferente. É pior? É pior. É mais difícil? É mais difícil. Por causa das coisas diretas, porque ainda que algum avanço a gente consegue perceber, sim, a gente ganha menos. Uma mulher que está numa posição de poder hoje, num mercado de trabalho, ela incomoda. Você vai olhar para ela, você vai olhar meio que procurando problema, né? Então, até para a mulher sustentar uma posição de poder, ela tem que fazer muito mais esforço do que o homem. Então, sim, tem esse recorte. E tem mais um recorte que sendo mulher é mais difícil trabalhar, sendo mulher negra é mais difícil ainda. A gente consegue hoje olhar para esse trabalho do cuidado e não é um corte radical, mas a gente consegue minimamente falar assim, eu não quero tomar isso só para mim. Existe esse movimento, assim, né? Da gente ver mulheres chamando a sociedade junto para essa conversa, pelo menos, assim. A mulher negra não tem essa opção. Quando você descreve aí, né, para uma mulher tá assumindo uma posição de trabalho, tem uma outra no lugar dela, muito provavelmente essa outra é uma mulher negra. E isso, Carol, afeta a saúde mental. A gente precisa politizar essa conversa do que é saúde no trabalho. A gente tenta individualizar ao máximo a ansiedade da pessoa, mas a ansiedade ela vem carregada de tudo isso. Olhando para esses recortes, quem está mais fragilizado nesse esquema é o que está mais adoecido. Queria que vocês compartilhassem um pouco, até tô falando em causa própria, porque eu tô doida para conhecer mais, a história de Parelheiros, onde vocês levaram a Cila Santos do Militância Materna, que já teve aqui no Não Te Empodero mais de uma vez, que é maravilhosa. Então, E eu acho que eu posso só começar contando que a primeira vez que a gente foi para Parelheiros, a gente foi juntas visitar esse projeto, convidadas por um amigo nosso, Valentim Conde, e a gente foi para passar o dia lá. E quando a gente voltou conversando, né, Nath? E uma coisa assim comum que brilhou os nossos olhos é que são mulheres com uma oratória perfeita.
E sabe quando você tá num ambiente, aí eu falo, ai, Carol, conta mais. Aí você fala, não, acho que já falei tudo, pode falar você. Isso não acontecia lá. Então a gente voltou falando assim, Natália, você viu que interessante? Alguém falava assim, oi, alguém mais? Amanda, você quer falar? E a Amanda dizia, sim, eu quero. E ela dava uma fala que era uma fala estruturadíssima. Não era uma fala de quem estava improvisando. Ela tinha realmente autonomia naquilo. E daí a gente saiu daquele lugar e a Natália se encantou por Parelheiros e começou essa história de amor dela. Parelheiros é uma região de São Paulo. É um distrito que fica no extremo sul da cidade de São Paulo, extremo sul. É, Então, a gente foi a convite desse nosso amigo conhecer esse projeto, que é um projeto liderado por duas ONGs, uma chamada IBEAC e o outro chamado CPCD, duas ONGs que estão no território de Parelheiros já há algum tempo. Eles têm diferentes atuações em Parelheiros, assim. Então, são vários projetos acontecendo ao mesmo tempo e esses projetos, eles têm conexão entre si. E aí, a minha conexão e aproximação é com um desses projetos, chamado Mães Mobilizadoras, que é um coletivo de mulheres que se organiza ali em Parelheiros para promover, né, cuidado, dignidade, direitos humanos para as mulheres da região. E aí, nesse recorte específico, para mães, gestantes e puerpérias da região de Parelheiros. Esse coletivo nasceu em 2017. Hoje elas estão em 12 participantes nesse coletivo. E isso é o trabalho delas. Assim, é o trabalho delas, é uma relação de trabalho. Elas têm um plano de trabalho, elas se reúnem semanalmente. Na prática, elas se dividem. Cada dupla de mulheres cuida de um bairro da região. São 6 bairros hoje atendidos, e o que elas fazem é fazer um acompanhamento com essas mães e gestantes e puerpérias. Como Parelheiros é uma região muito longe, fica longe da maternidade. Então, uma das atividades desse coletivo é manter uma casa ali do lado, muro com a maternidade, para que essa mulher possa vir, ficar ali, e ela vai numa consulta e o médico fala, não é hoje, volta amanhã, ela não precisa voltar, pegar 1h30 de transporte público para voltar para a maternidade. Então, essa é uma das atividades. Entre várias outras, elas promovem rodas de conversa, elas articulam com as escolas, criam projetos como Rua Adotada, uma vez por mês levam as crianças para a rua para falar que rua é lugar de brincar, sim. Então, elas têm várias atividades que o objetivo dessas atividades é trazer para essas mulheres, essas mães gestantes, para que elas possam ter esse sossego, Carol. Eu achei bonita essa palavra, sossego, sabe? Para que elas possam ter esse sossego. Então, e aí é um cuidado no 1 a 1 mesmo, assim, elas conhecem essas mulheres individualmente, a vida dessas mulheres, e vão ali negociando com essas mulheres, assim, por exemplo, como é que eu posso te ajudar a aprender a ler e como é que eu posso te ajudar a ter um outro tipo de trabalho que não seja fazer faxina. O que tem por trás disso é promover uma infância, uma primeira infância de excelência na região, assim. E aí eu me apaixonei por isso, né? Por esse projeto, por esse coletivo, por essa ideia, e virou a minha pesquisa de mestrado, né? Que eu estou fazendo junto com esse grupo de mulheres, que a gente está fazendo uma pesquisa participante, que nós fazemos juntas. Ela tem a pergunta de tentar entender qual que é o impacto do trabalho daquelas mulheres na vida delas e da comunidade. E aí isso se relaciona com a Oceano, por quê? Porque na Oceano, o que a gente faz? A gente trabalha com esse tema saúde, saúde mental, saúde do trabalhador dentro das empresas. E a gente se depara com muito adoecimento. E um adoecimento que está crescendo, e está crescendo exponencialmente, está crescendo rápido. E aí a gente chega num lugar em que as condições são muito mais adversas. O dinheiro é muito menor. E as pessoas, aquelas mulheres, como a Isabela falou, além dessa fala, essa destreza, essa alegria, elas estão saudáveis. E elas saíram muitas vezes de processo de depressão e de processo de ansiedade para ocupar esse espaço do coletivo, para participar de um coletivo. O que nos traz curiosidade é como é que a gente sai de ambientes muito mais abastados e adoecidos e vai para um ambiente em que alguma coisa acontece ali
que as pessoas estão com uma relação diferente com o trabalho. E aí a ideia é investigar isso, e pela metodologia que a gente escolheu, a gente está fazendo algumas rodas e círculos, né, de cultura, que é uma ferramenta que foi utilizada por Paulo Freire em 1960, 70, para a gente olhar para 3 temas: feminismo, trabalho e educação popular, que é como elas nomeiam o trabalho delas. A gente está no meio da pesquisa, então a gente não tem as respostas ainda, mas o que a gente vai percebendo é que tem alguma coisa que acontece ali que é um processo formativo, assim, sabe? É um coletivo que não para. Então, elas vão ganhando consciência do que elas fazem ali. Teve uma fala linda, assim, de uma delas, que é assim, então isso aqui a gente é um grupo feminista, né? A gente é um coletivo feminista, elas vão ganhando consciência de que nome que aquela prática tem e como que isso pode ganhar mais força ali, né? Porque como elas trabalham, são mães mobilizadoras, elas são mães e elas trabalham com mães, aí a gente convidou a Cila para trazer essa fala, né? Conectar essa maternidade, porque a Cila tem esse perfil chamado militância materna, né? E aí foi assim, elas se apaixonaram pela Cila, assim, uma fala linda, assim, uma fala muito impactante. A gente faz a roda, a gente olha para uma teoria, para um conteúdo e tal, e depois a gente discute. Então tá, o que é feminismo pra gente? Por que é importante falar disso aqui? E aí elas saíram da Cila, pegaram as adolescentes e fizeram uma roda com as adolescentes para falar de feminismo, assim. E aí, olha que legal, uma história que eu ouvi outro dia almoçando com uma delas. Uma delas está vivendo um processo de separação. E aí tem 2 filhos, um menino e uma menina adolescentes. E ela falou: bom, são grandes, a gente não vai fazer essa coisa de tipo, quem mora com um, quem mora com o outro. Não, eles queriam escolher com quem que eles iam morar e tal. Aí o menino decidiu que queria morar com o pai, e a menina chegou para mim e falou assim: mãe, você, pelo amor de Deus, me leva com você, que eu não vou virar empregada desses 2. Não precisa de teoria. Eu sou uma fã da teoria. Sou zero a pessoa que vai dizer, não precisa. Mas é aí, vida real, empiria, né? É real. É olhar para sua própria vida e saber, vou virar empregada deles 2. Isso. E aí, enfim, essa é a história de Parelheiros que eu acho que se conecta muito, né, com toda a nossa conversa até agora, porque é um trabalho, assim, por que aquele trabalho surge ali em Parelheiros, né? Porque por causa daquela nossa discussão anterior de feminismo branco, feminismo negro, assim. Elas não têm a opção de não cuidar, mas então como é que vai ser esse cuidado, sabe? E como é que a gente vai ganhar para fazer esse cuidado? E agora, uma das nossas lutas lá é para que elas tenham condições melhores de trabalho e condições melhores de remuneração, né? Como é que a gente descobre que jeito de fazer isso que seja mais sustentável, porque aí, no limite, o sonho maior seria que isso virasse uma política pública, né? Parelheiros era e ainda é conhecido por ser um lugar em que as mulheres são mães muito novas. Então, essa realidade está sendo mudada pouco a pouco, assim. Fico pensando aqui, né, que o que tem ali que eu desejo para todas nós, assim, e especialmente para a gente pensar trabalho, porque é o trabalho que vai trazer para a gente esse poder de ter o nosso dinheiro e a nossa autonomia. Não dá, a gente vive no mundo do capital, né? Não tem outro jeito. Eu fico pensando assim, é complexo, é difícil, né? Assim, claro que eu e a Isabela, a gente fala disso todos os dias, o quanto é duro ser mulher nessa sociedade, o quanto é mais difícil, sabe? Somos 2 mulheres na frente de uma empresa. É mais difícil do que se a gente tivesse um homem do nosso lado. Somos 2 mulheres numa reunião, numa empresa. Nós somos as meninas. Meninas. Nós temos 40 anos. É, Quando tem homens, eles não são os meninos. É muito exatamente. interessante isso. E aí, fazendo um paralelo com o trabalho da Oceano, a pesquisa da Nath foi para aí porque a gente vê uma realidade muito adoecida todos os dias, né? A gente trabalha com pesquisa em saúde mental, porque a gente entra na empresa e a gente ajuda, por exemplo, a empresa a se adequar para a NR1, que é essa nova norma reguladora que entrou em vigor agora e que vai ser fiscalizada a partir do ano que vem, que quer ajudar as pessoas a olharem os riscos psicossociais que estão acontecendo ali naquela Estão empresa. adoecendo as pessoas ali naquela empresa, né? Exatamente. Então, a gente ajuda na pesquisa, a gente ajuda na comunicação, porque uma das coisas que a gente descobriu ao longo do tempo é que quando a gente faz um processo educativo e a gente faz muito rodas de conversas, palestras, treinamentos de liderança,
CIPATs, né, as semanas internas de prevenção de acidente, não adianta só a gente entrar com uma ação pontual, a gente precisa fazer um braço dessa comunicação, como que essa empresa está comunicando os canais de denúncia, como que essa empresa está falando sobre isso para a pessoa que não consegue parar para ir para uma roda de conversa, como que está chegando algum tipo de mensagem para aquele trabalhador que ele saiba que aquela empresa está tentando cuidar dele de alguma maneira. Então, dentro desse cenário muito adoecido, porque a gente até falou no nosso primeiro episódio do Imagine com o Paulo Carvalho, um médico, desse número assustador de 470 mil afastamentos por transtornos mentais no último ano, sabe? Um aumento de 68%. É um número muito grande, não é um número muito vazio, porque a gente vê isso nas empresas, né? Inclusive, a gente vê muitas pessoas escondendo os atestados médicos, porque existe ainda esse estigma muito forte, né? Do como é que eu vou apresentar um diagnóstico de depressão, ansiedade ou burnout, como que eu vou ser visto, será que eu vou continuar nessa empresa? Então eu acho bonito, assim, que o trabalho da Nath foi buscar algo sadio, sabe? A gente acredita que a gente consegue fazer um trabalho mais saudável. E essa é uma bonita busca, sabe? E aí, para contar um pouquinho da nossa pesquisa, então a gente faz essa pesquisa já é a nossa segunda edição, que chama Tudo que você gostaria que seu RH soubesse. Você encontra essa pesquisa para baixar em aoceano.org/pesquisa. E lá vai ter dados de burnout, estresse na semana passada, ansiedade, se eu tenho um líder parceiro ou não. A gente tentou destrinchar coisas que a gente acha que são muito importantes para o trabalho. E a gente descobriu coisas maravilhosas, que se eu falo que eu não tenho um líder parceiro no trabalho, e se eu falo que eu não tenho um amigo próximo no trabalho, a chance de eu ter sentido ansiedade e estresse na semana anterior é muito mais alta, mas muito mais alta. Então, assim, a gente brincou um pouquinho com esses dados para ver a nossa realidade brasileira, mas tem um dado muito interessante sobre mulher, porque a gente sempre faz essa pergunta no fim da pesquisa: quais são os 10 itens de uma empresa muito legal que você gostaria de trabalhar? E lá nesses itens estão equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, ter um ambiente acolhedor aos erros e acertos, ter uma liderança parceira, me sentir reconhecida pelo que faço e tal, né? E a gente coloca também uma política efetiva anti-assédio e uma prioridade de agenda para pais e mães. E o que é muito interessante é que esses dois itens, coincidentemente, que são os itens que eu acho que mais afetam a vida das mulheres no trabalho, eles são os menos pedidos na nossa pesquisa. E a gente se fez essa pergunta: será que é porque não tem validade? Será que é porque as pessoas não estão querendo uma política efetiva anti-assédio? Ou elas não querem uma empresa que acolha eu ser mãe, por exemplo? E a gente acha que não, né, Nath? Que o problema é tão mais embaixo, assim. Eu encaixaria a minha vida pessoal nesse equilíbrio vida pessoal e trabalho, sabe? Não precisa nem ter uma creche aqui para mim, não precisa nem realmente ter uma política efetiva anti-assédio. O buraco do nosso trabalho é tão embaixo que a gente ainda nem consegue começar a pedir as coisas básicas, sabe? Porque a gente antes tem que falar assim: ah, eu quero um ambiente acolhedor aos erros e acertos, eu quero poder errar e não ser punido, e eu quero também poder acertar, não criar um ambiente competitivo, de inveja e de comparação. Então, assim, o buraco é tão mais embaixo no trabalho que essa busca por um ambiente mais saudável, para mim, me motiva muito, porque eu acho que a gente começa a vislumbrar um outro mundo possível, sabe? Que a gente não pode ir embora sem falar, né? Vamos pensar assim, imaginando que o podcast do Oceano chama Imagine, né? A gente só trouxe assim, um monte de problema aqui, né? Coisas complexas, assim, difíceis da gente encarar, assim. Mas eu tenho vontade da gente acabar, assim, até muito inspirada pelas mulheres de Parelheiros que eu, assim, eu tenho uma admiração profunda por aquele grupo, assim, eu sou uma grande admiradora e estou aprendendo muito com elas, assim. E uma das coisas que eu tô aprendendo, e aprendi com a Sila, e tenho aprendido com você, primeiro assim, da gente começar a ganhar consciência, porque é isso, parece que a gente veio aqui hoje e falou só de problema, né? Mas a gente tá falando da nossa vida. Quanto mais a gente olha para isso, mais possibilidade de autonomia a gente tem, né? E eu vejo que aquele grupo lá é um grupo potente, assim, sabe? Qualquer coisa que eu falar aqui não dá conta do que aquelas mulheres são.
Assim, é impressionante, né, Bela? E aí o que eu acho que vai tornando aquele grupo desse tamanho todo, assim, é porque elas param para refletir o tempo todo, assim, né? Então tem esse processo de ganhar consciência o tempo todo. Que qual que é o meu papel aqui? Qual que é o meu lugar aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu nesse? Por que que eu tenho que me mobilizar? Porque eu não tô no centro desse poder. Assim, eu preciso me mobilizar justamente porque eu tô ocupando um lugar nessa sociedade que não é o lugar mais fácil. Então, acho que a primeira coisa que elas fazem muito lá, assim, que eu acho maravilhoso é elas o tempo inteiro estão olhando para como é que ganha essa consciência, assim. E elas estão juntas, elas se reúnem, estão na casa das pessoas fazendo trabalho, tipo, um monte de coisa, mobilizando mil coisas, mas elas param e se reúnem, assim, sabe? Eu vi a Sila falar isso. A gente não deve, assim, diminuir nenhum movimento, assim, tipo, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Três mulheres conversando sobre trabalho e mulheres e como que a gente lida com isso, que a gente possa fazer isso mais vezes, assim, né? Porque eu fico pensando assim, como que a gente dá conta dessa complexidade toda? A gente precisa, primeiro, conhecer o mundo, como ele funciona e qual que é o nosso lugar nesse mundo, porque aí a gente começa a entender também qual que é a nossa força, o que que a gente dá conta, quais são os nossos limites, e às vezes a gente tem um limite que é individual, mas coletivo ele não é um limite tão grande assim, quando a gente se junta, né? É uma facada quando a Sila começa a falar assim, meu coração sai doído, assim, falo, meu Deus, que buraco é esse que a gente tá? Mas é o único jeito da gente sair, é entender o buraco, entendeu? E aí, quando a gente começa a entender juntas, é melhor, porque a gente fala assim, ah, eu também passo por isso, tá, Carol? Eu também passo por isso. Então, eu fiquei com vontade de imaginar isso, coletivos de mulheres surgindo, assim, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a saída passa pelo coletivo, porque os problemas que a gente está falando aqui passam muito por essa individualização, né? E responsabilização, né? Até a questão da Threadwife, é uma saída individual, uma pretensa saída individual para uma questão coletiva, que é assim, nossa, a minha vida como mulher piorou, porque eu trabalho fora. E aí, né? O que eu faço frente a isso? Vai ter que responder coletivamente, senão não vai dar certo. Mas eu acho que a gente tem talvez uma visão equivocada do que é coletivo, porque a gente fica achando que precisa ter muita gente, fazer muita coisa de uma vez. E essa reunião aqui, nós três, né, é uma maneira de responder a isso, de pensar coletivamente, né? Às vezes, gente, vocês não têm ideia, quando eu pauso o Não Te Empodero, a quantidade de mensagem que eu recebo de mulher pedindo para eu voltar, e eu volto por isso sempre dizendo coisas. Eu, às vezes, acho até que é um certo exagero, mas eu leio. É muito frequente eu ler coisa tipo, seu podcast mudou a minha vida. Eu falo, nossa, nem precisava tanto, né? Mas às vezes de coisas muito objetivas, do tipo, eu dava o dinheiro do meu salário na mão do meu marido, agora eu não dou mais. O Não Te Empodero tem uma introdução que diz: aqui você confirma que não está louca. Né? Então, essa coisa de assim, entender de onde vem determinados incômodos, porque aí eu consigo legitimar e aí eu consigo também negociar com o outro. Dizer, olha, essa coisa, por exemplo, de eu estar sobrecarregada com o trabalho doméstico, isso vem de algum lugar, né? Isso vem de algum lugar. Então, essa ideia de que o que empodera é o conhecimento e essas brechas, né, que a gente vai encontrando como mulheres, e quando eu digo brechas, é porque seria maravilhoso se a gente conseguisse mudar o tabuleiro, né, e colocar a base de uma outra forma. Mas a gente também não pode ficar esperando o momento que isso vai acontecer para a gente fazer alguma coisa. Então, enquanto isso, a gente vai nas brechas. Eu gosto muito, eu deixaria aqui como uma indicação final, do Lobby do Batom, que é um documentário que está na Globoplay, que na verdade é o seguinte, é um grupo de mulheres que quando veio a Constituição de 88, esse grupo de mulheres de vários espectros políticos e tal se reuniu com várias diferenças entre elas para fazer o seguinte, cara, é o momento que a gente tem de conseguir pleitear algumas coisas dos direitos das mulheres. Aí elas vão lá, Tancredo Neves assume o compromisso, então, de criar um conselho, se eleito, não sei o quê, morre aquela história toda, mas o Sarney toma posse como presidente do Brasil e honra. E aí elas têm um conselho, Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Tinha mulheres que estão vivas aí até hoje, Shuma Schumacher, feminista super conhecida, Benedita da Silva, a Lélia Gonzalez, estava também nesse conselho, muita mulher maravilhosa, algumas vivas, outras não. E aí elas ouviam piadinhas na Câmara de que elas eram um lobby do batom.
que elas só iam lá para passar batom. De novo, a história da beleza, né? Do embelezamento, a mulher serve para isso e tal. E elas pegam o termo e fazem uma ironia. Então tá bom, a gente é o lobby do batom mesmo, mas pode deixar que, em sendo o lobby do batom, a gente vai aqui se unir e conseguir coisas que a gente quer. Eu sou sempre a favor da gente voltar a esse momento histórico, a essas mulheres, né? Tá lá, Globoplay, lobby do batom, pra gente olhar e falar assim, nossa, olha o que que um grupo heterogêneo, mas entendendo que havia algo ali comum a todas elas, conseguiu fazer usando as brechas, pegando emprestado o nome que era pejorativo, e ainda assim elas fizeram muita coisa. Seria minha indicação final para a gente imaginar juntas, né? Como se inspirar para imaginar juntas. Vai lá ver o Lobby do Batom. Adorei, adorei. E a sua, Bela? Eu quero atuar mais nas brechas. Eu acho que eu já faço isso, eu acho que eu tenho a sorte de estar rodeada de mulheres que já fazem isso, mas eu deixo aqui a indicação de que a gente passe a agir muito mais nas brechas, sabe? Pode ser indicar o podcast da Maria Carolina, o Não Te Empodero, que tem, assim, mundo de informação, que seja indicar um trabalho de uma mulher que faz um excelente trabalho, porque pra gente é mais difícil. Hoje a gente falou de alguns pontos do nosso trabalho, mas ele é difícil em vários outros. Ele é difícil dentro da empresa também. Quantas vezes a nossa voz é a mais silenciada? Quantas vezes eles colocam a tarefa de cuidado no nosso colo? Quantas vezes nós somos desvalorizadas? Então, já que não dá pra dar a cara a tapa o tempo todo, porque a gente vai ficar maluca, que a gente possa atuar nas brechas. Essa é a minha aspiração. Para quem tá ouvindo a gente pelo Não Te Empodero, quero deixar aqui a recomendação de vocês ouvirem o Imagine, tá aqui também, né, na mesma plataforma de áudio, e seguirem a empresa da Isabela e da Natália, chama no Instagram, é @ao.oceano, ao.oceano, um trabalho muito sério, muito bacana, que também não deixa de ser um trabalho nas brechas, né? Porque entra nas empresas para tentar melhorar esse ambiente um pouco para todo mundo, né? Então, gente, as iniciativas todas contam, não desanimem. Se você, sei lá, quer entrar num clube do livro, sabe, para conseguir ler um livro que você tem vontade. Suzana Veiga, por exemplo, tem um clube do livro, clube de teoria feminista maravilhoso. Pequenas iniciativas formam, no final das contas, grandes passos. Podem ter certeza disso. Eba, que lindo! Obrigada, Carol. Foi lindo! Obrigada a vocês! Esse podcast é realizado pela Oceano, empresa que atua com pesquisa, comunicação e educação em saúde mental. Tem criação, produção, roteiro e apresentação de Isabela Iannelli e minha, Natália Roberto. A edição maravilhosa é da Isabela Iannelli. Muito obrigada. Nós estamos no Instagram como @ao.oceano e o nosso site é aoceano.org. Gostou desse podcast? Fale com a gente, contato@aoceano.org. Até o próximo episódio.